Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos. A gente vai iniciar agora a nossa leitura do capítulo 31 do livro do Tratado de Medicina de Família e Comunidade, do Guzzo. A gente está aqui fazendo com a edição de 2012, o volume 1, que trata com o respeito da abordagem comunitária, grupos na atenção primária à saúde. Esses são os autores e vamos para os aspectos-chave. O trabalho com grupos é uma ferramenta de abordagem do médico de família e comunidade em atenção primária à saúde. É essencial planejar e ter objetivos para a ação comunitária, seja por meio do conhecimento sobre a situação problema, seja pela organização das intenções de intervenção que se farão possíveis realizar com a abordagem em grupos específicos. É necessário gostar de trabalhar com grupos, acreditar neles, ser continente das angústias de si e dos membros, assim como ter uma série de qualidades que possam solver um emaranhado de interações, além de comunicar-se adequadamente. O vínculo é um ingrediente fundamental para o trabalho com grupos e está diretamente relacionado aos conceitos de holding, de acolhimento amoroso e é inerente ao ser humano. Trabalhar com grupos é preciso, não só no sentido de que é necessário, mas de que hoje já se faz com precisão. Os profissionais da área da saúde devem se capacitar para realizar grupos, deixando de fazê-lo, guiados apenas pela intuição e pelo bom senso. Em grupo nascemos, em grupo vivemos, em grupo adoecemos, em grupo nos curamos. Terapia Gestalt. O grupo é fundamental para a humanidade. Desde seus primórdios, ele já estava presente com função terapêutica e pedagógica. Em linguagens nem sequer verbais, mas nas trocas de formas de cuidado ou de conhecimentos instintivos e vivenciais de sobrevivência. Bem mais tarde, surge a expressão terapia, do grego terapeia, compreendendo a interação entre cuidadores e os que recebem cuidados tão amplos quanto intervenções médicas e práticas místico-religiosas. Um pouco mais tarde, Freud passa a reconhecer a limitação da psicanálise no fato de que as sessões individuais atingirem uma fração mínima da sociedade. Chega a afirmar que a psicologia individual e a psicologia social não diferem em sua essência. Essas interpretações eram uma premonição do papel dos grupos na democratização dos cuidados em saúde mental. Foi então que Pratt, em meados do século XX, observa pessoas com tuberculose que, entre uma tosse e outra, interagem enquanto aguardam suas consultas, estabelecendo relações emocionais que melhoram seus ânimos, em uma espécie de grupo de sala de espera, formado espontaneamente. Promove-se então uma forma empírica com os participantes, um curso de higiene pessoal, além de trocas de experiências sobre o enfrentamento da doença com testemunho daqueles que haviam se curado. E é o primeiro grupo terapêutico que se tem registro. Naqueles dias, embora até hoje não se tenha preconceitos, quem primeiro contribuiu para o arcabouço técnico de abordagem grupal foi a psicanálise, baseada nas motivações do inconsciente, no padrão causa-efeito e nas relações de transferência. Em seguida, surge o psicodrama, com suas técnicas de dramatização das situações humanas, a dinâmica de grupos, com a importância da autenticidade de expressão de seus membros, e os grupos operativos, em que vencer as situações estereotipadas é o objetivo. No entanto, a técnica psicanalítica, com vocação para o individual, mostra limitações quando utilizada no campo grupal. Logo se vê que um grupo não corresponde simplesmente à soma de seus componentes. Então, interpretações dirigidas ao grupo podem não alcançar indistintamente os seus membros, e vice-versa, por serem tipos lógicos diferentes. Na tentativa de entender os fenômenos que não são explicados pela interpretação de causa e efeito, surgem os padrões circulares de compreensão, em que o mesmo efeito pode se dever a várias causas, assim como o contrário também é verdadeiro. Por conseguinte, nasce o paradigma sistêmico,
cujas bases são a teoria sistêmica com ênfase nos processos interpretativos em lugar dos intrapsíquicos, a cibernética, em que o feedback ou retroalimentação mantém ou altera sentimentos, comportamentos e pensamentos. A teoria da comunicação humana, seus aspectos verbais e não verbais, as mensagens contraditórias, os mal-entendimentos e as disfunções comunicacionais, tentando transformar situações dilemáticas em dialéticas. E a teoria gestáltica, em que não separa o observador do fenômeno observado, já que ambos se influenciam mutuamente. Mesmo contando com muito mais ferramentas, é importante que as teorias funcionem como referenciais, e não como leitos de Procausto. Então aqui a gente tem essa representação e continuamos no texto. Ao formar um grupo, assim como na abordagem individual, é necessário planejar e ter objetivos, seja por meio do conhecimento sobre a situação-problema, sobre as protogenias em questão, como hipertensão, depressão, seja pela organização das intenções de intervenções que se farão possíveis realizar com a abordagem em grupos específicos, grupos de mulheres, idosos, crianças, homens, todos submetidos ao conhecimento sobre grupos do facilitador. Ao exercitá-los, escolhendo adequadamente uma atividade ou técnica de grupo, é fundamental examinar o tema a ser trabalhado, os objetivos a serem alcançados, o tempo disponível e as características dos membros do grupo. Para tudo isso, é necessário uma série de atributos, como gostar de grupos, ter conhecimento na área, acreditar neles, ser continente das angústias de si e dos membros, ter empatia, colocar-se no lugar, ter intuição, ter capacidade de identificar o que está acontecendo no emaranhado de interações, de enfrentar a verdade, além de comunicar-se adequadamente. É preciso ainda ser coerente, manter identidade pessoal e de coordenação, ter senso de ética e de humor sem perder os limites necessários, ser firme sem ser rígido, flexível sem ser frouxo, bom sem ser condescendente, ter paciência sem ser passivo e, por fim, ter capacidade de sintetizar os denominadores comuns ao fim de cada encontro. Então, o que foi citado lá acima sobre os leitos de Procausto, aqui fala dos leitos de Procausto na mitologia. Procausto era um bandido que abordava os transeuntes e os colocava em um leito de tamanho único. Se suas pernas fossem maiores, elas eram mutiladas de forma que se encaixassem. Se fossem mais curtas, as tracionava com o mesmo propósito. E a imagem é uma representação dessa mitologia. Completando essas habilidades e atitudes que podem evoluir, é importante também certo talento e criatividade. A criatividade é fundamentalmente livre, como, por exemplo, na sugestão a um grupo de paraplégicos para que tenham um diálogo com suas cadeiras de roda, testemunhando pelo grupo o que pode estimular a verbalização de dificuldades de cada um. Ou ao propor a um grupo de obesos que usem uma caixa em que são acrescentados ou retirados objetos, seixos, representando o peso que cada um quer perder ou ganhar, trazendo então a força do próprio grupo como estímulo para vencer o obstáculo comum. Podem ainda ser usadas práticas como yoga, exercícios respiratórios, relaxamento, reeducação sexual, técnicas audiovisuais ou escritas, além de infinitas outras. Não se deve esquecer que, enquanto os membros do grupo tentam alcançar os propósitos da abordagem, consistindo em geral no abandono das formas estereotipadas e dilemáticas com que lidam com suas dificuldades, os fenômenos que ocorrem ali são universais e aparecem em todos eles, independentemente do facilitador ou dos membros, como se verá adiante. Por último, e mais importante, cabe mencionar a existência de um fator que é a base de toda e qualquer abordagem. Um ingrediente transpessoal, sem o qual qualquer intervenções que sejam tentadas, por mais corretas que estejam,
estarão condenadas ao fracasso. Esse segredo culinário é conhecido por vínculo, significando a ligação entre o facilitador, grupo e membros. Está diretamente relacionada aos conceitos de holding, de acolhimento amoroso e é inerente ao ser humano, recebendo seus estímulos por vezes agressivos, contendo-os internamente, não sucumbindo a eles, decodificando-os, transformando seus significados e os devolvendo desintoxicados. Cabe enfatizar a necessidade de se ter conhecimento em grupos para que se alcancem resultados mais satisfatórios. Há muito tempo, o trabalho com grupo deixou de ser algo empírico. Hoje, com os aportes teórico-técnicos fornecidos pelas disciplinas que promovem suporte, dinâmica de grupos, teoria dos vínculos, grupo operativos, psicanálise, psicodinâmica, teoria da comunicação humana e teoria sistêmica, tem-se referenciais consistentes para a orientação. Um grupo com membros mais comprometidos do ponto de vista de saúde mental, em que se propõe a utilização de técnicas grupais psicanalíticas, psicodramáticas, sistêmicas, sem conhecimento e treinamento, tem grandes chances de seus membros caírem na descrença em grupos e na própria dissolução do mesmo, ou em resultados ainda mais desastrosos. Curiosamente, se os processos grupais fossem comparados a técnicas de construção civil, a dinâmica do grupo seria a argamassa e as demais teorias, psicanalítica, psicodramática e teoria sistêmica, esta com sua intimidade com a teoria da comunicação humana, seriam os tijolos. Nas mãos de um talentoso construtor catalisador, podem se transformar em um conjunto belo, forte e útil. Por que fazer um grupo? Todo processo de mudança desencadeado pelas diversas abordagens disponíveis, individuais ou coletivas, deve estar centrado na pessoa e não no profissional, sendo esse médico ou não. Ainda hoje, as abordagens individuais são focadas muitas vezes no binômio limitante doença-cura, caracterizado pela transferência às pessoas de informação e de prescrições, muitas vezes em caráter coercitivo. Não se costuma lembrar que o indivíduo, além de soberano em sua existência, fundamentalmente se posiciona em função da coletividade, exatamente por representar uma réplica mais realista da sociedade em geral do que a situação diática, médico-pessoa. O grupo oferece melhores oportunidades para aprendizagem e transmissão de normas sociais. É vivenciando as inevitáveis frustrações na interação grupal, desde que não sejam excessivas ou escassas, que a pessoa pode simbolizar, pensar, enfim, trabalhar as suas questões. Compartilhando experiências em um ambiente de reflexão compreensiva, abre-se o caminho para a conversa e para a consequente mudança em conjunto. Conversar com juntos. Versare, mudar. Ver quadro 30.1. Quadro 30.1. Perguntas que devem ser feitas. Qual é a situação que a equipe de saúde está buscando atingir? Que expectativas espera alcançar? Que tipo de facilitador melhor se ajusta ao grupo a ser formado? Que espécie de mudanças o facilitador pretende e pode esperar? Que tipo de técnica será utilizada e para quais os indivíduos? Sob quais condições? Como formar um grupo? Cada terapeuta tem o grupo que merece. Anthony. Os grupos se formam a partir de 3 elementos: a constituição do grupo, a escolha da referência teórico-técnica pelo facilitador do grupo e suas respectivas idiosincrasiais pela preferência por faixa etária, condição psicopatológica, dentre outras. O facilitador pode ser qualquer membro da equipe, desde que tenha treinamento adequado aos objetivos e características do grupo em questão. Deve-se observar competências de formação inicial, características pessoais, sempre tendo em mente uma construção interdisciplinar. Recomenda-se, em geral, que sejam de 3 a 15 pessoas no máximo,
para que haja interação entre todos de 1 a 3 vezes por semana, com duração de 60, 90 ou 120 minutos, estando ou não as pessoas em outros tratamentos com ou sem auxílio de outros cofacilitadores. Seleção dos participantes. A indicação de grupo. Critérios de inclusão. O conceito de grupalidade diz respeito à motivação para o trabalho em grupo, menor resistência à abordagem em grupo quando comparada à individual, disposição para estabelecer vínculos cruzados na vida social/profissional, percepção adequada dos limites do eu e do outro, maior espontaneidade e menor constrangimento em situações grupais. Também se relaciona com estar apto e dar e receber feedback e de ter empatia, ter vontade de cooperar e participar do desenvolvimento das atividades do grupo. Caso a pessoa consiga definir que seus problemas são interpessoais, deve poder comprometer-se a mudar seu relacionamento, estar disposta a ser influenciada pelo grupo, engajar-se em uma autorrevelação apropriada e estar motivada a ajudar seus companheiros. Deve ainda ser capaz de suportar os efeitos das relações e interações múltiplas em um grupo e o fato de ter tido história de boa relação com pelo menos uma pessoa, especialmente na infância, ajuda. O critério isolado mais importante é a capacidade de desempenhar a tarefa do grupo. No momento de escolher o grupo de que uma pessoa vai participar, o que se entende por agrupamento, é preferível indicar um que se adapte bem ao problema dela, a indicar aquele que estiver disponível. Infelizmente, tem-se com frequência a última situação. Finalmente, o coordenador pode agir como fiel de uma balança, tendo, de um lado, as motivações do candidato do grupo e, de outro, as potencialidades do grupo em si. Ele deve examinar, mesmo intuitivamente, se há correspondência entre os dois. Ver quadro 30.1. 2. Quadro 30.31.2. Como explorar a motivação. Qual o ponto de partida? O contato inicial do candidato? Se ele foi encaminhado, por quem e por quê? Quais são as suas motivações? Está sob coerção? Se sim, há menor possibilidade de sucesso, que será maior caso a motivação seja pessoal. Qual a receptividade da indicação? Qual a sua teoria sobre o que está determinado a buscar por ajuda? Qual a fantasia que se tem sobre essa ajuda? Se o grupo já está formado, qual será o impacto? Há disponibilidade regular? Deve-se indagá-lo sobre questões práticas como distância de casa, creche, se houver crianças, etc. Indicações específicas. Beneficiam-se de grupo pessoas com baixa autoestima, humor deprimido, distímico, dificuldade de comunicação, problemas de relacionamento, inibição em ambientes sociais e medo da assertividade e da agressão incontrolada. Também são importantes indicações a fobia social leve e moderada, por exemplo, medo de falar ou de se alimentar em público. Os que se intelectualizam excessivamente, os que podem tolerar a intimidade diática da relação a dois entre o médico e a pessoa, os que desenvolvem relações contratransferenciais prejudiciais na relação individual, reação emocional imediata às comunicações da pessoa, tanto as abertas quanto as mais sutis que não contribuem positivamente para o desenvolvimento individual. Ver quadro 31.3. Quadro 31.3. Situações de gravidade que candidatam uma pessoa à abordagem conjunta com um profissional especializado em saúde mental e outros. Violência física, psicológica e ou sexual. História de antecedentes criminais, porte de armas ou modelo familiar violento.
impotência e ou fracasso em lidar com a violência, dependência econômica ou emocional, negligência, abandono, morte precoce na família, migração, separação, desemprego, drogadição, outras. Em atenção primária à saúde, APS, a realização de grupo vai basicamente responder às necessidades que têm origem nas características da comunidade e nas demandas que essa exige, também nas habilidades de um facilitador que consiga responder a situações mais complexas que possam aparecer. Doenças orgânicas crônicas, diabetes, hipertensão, doenças agudas de repetição e má adesão a tratamentos possibilitam indicação. Com frequência, tem-se nessas situações a sensação de resultados não satisfatórios, apesar de condutas clínicas individuais adequadas. Muitas vezes, há causas subjacentes a esse descontrole, como ganhos secundários. Essas situações devem ser trabalhadas com a abordagem familiar, grupo familiar de cada pessoa, com ou sem esforço em outros grupos. Tem indicação especial aqueles com sintomas psicossomáticos que são muito comuns, com histórico de incansável procura por consultas na busca de solução para suas queixas. Os conflitos pessoais são evitados por esses indivíduos. As diferenças não são aceitas e a preocupação com o sintoma ajuda a escondê-los, preenchendo o vazio nas relações. É frequente existirem outros familiares com comportamento semelhante. Devem evitar placebos e investigações desnecessárias que reforçam a crença na causa orgânica. Outra situação para a qual pode haver indicação é na eventual impossibilidade de abordar a família em casos em que há indicação para tal, como, por exemplo, naqueles em que os membros não são capazes de se mobilizar para auxiliar um familiar em crise. O grupo pode, então, representar a família de origem, em que pese os membros de um grupo não terem uma história prévia, como tem um grupo familiar. Eles não se escolheram, assim como os membros de uma família, à exceção, em nossa sociedade, do casal. Situação que pode trazer à tona as questões importantes de cada um. Frequentemente, a disponibilidade do facilitador do grupo e as atitudes das fontes encaminhadoras são fatores decisivos. Pessoas dependentes de uma relação individual podem se beneficiar em interações múltiplas diluídas no grupo. Pessoas não verbais usam a abordagem individual, mas não persistem, sentem-se melhor no grupo, onde o foco não está nelas e podem aprender por osmose com aqueles que têm mais insight, compreensão e expressão. Critérios de exclusão. Critérios de exclusão. Os critérios universais de exclusão são alto potencial paranoide, hipomaníacos ou monopolizadores, com acentuados transtornos de conduta, portadores de deficiências mentais ou em estado de desagregação mental de diferentes origens. Existem pessoas que não tolerariam a interação grupal, que provavelmente assumiriam um papel desviante, sem disposição para aceitar as regras do grupo, sem interesse nos outros, sem capacidade de compartilhar o terapeuta, demasiado autocentrados ou apresentando um nível baixo de tolerância à ansiedade e à frustração. Outras questões são déficits de inteligência, dificuldades de pensamento abstrato, assim como domínio insuficiente e ou transtornos de linguagem, que podem piorar muito em grupo. Doenças potencialmente graves que se encontram em instabilidade são também importantes, como angina instável, epilepsia, etc. As características do jogo terapêutico. A construção de um ambiente continente, onde ocorrerá o processo conteúdo é de primordial importância. Inclui desde espaço físico, combinações de horários, frequência e duração, além da própria composição do grupo. Se psicodrama, providenciar espaço adequado, diferente de algumas cadeiras em círculos como nos grupos usuais. Se com crianças, providenciar material lúdico. As regras no início do contrato devem se justificar, em geral, com algum grau de flexibilidade, sem prejudicar a interação.
Aquelas não explícitas no início são convenientemente discutidas em busca de um consenso durante o processo. Geralmente, poucas regras, mas bem fundamentadas, são mais bem aceitas que muitas delas, principalmente se forem unilaterais. Nada impede, e é até desejável, que o grupo possa revê-las, repensá-las, modificá-las, observando o respeito recíproco e as finalidades da abordagem. Quando se concluir que o sigilo é necessário, nada é tão eficaz como efetivá-lo no contrato de funcionamento de que as circunstâncias de estarem todos os participantes expostos. Na eventual quebra do sigilo, o próprio grupo poderá excluir ou não o infrator com a concordância do facilitador, sempre procurando analisar as circunstâncias. Cabe ressaltar que o contexto do cuidado, seja em atenção primária à saúde ou não, público ou privado, não é uma instância legislativa nem um tribunal. Que se possa manter, então, a crença na dignidade humana, sem o que essa tarefa careceria de sentido e eficácia. O processo grupal. Retomando a metáfora da construção, cabe ressaltar que a dinâmica de grupos, argamassa, descreve os fenômenos que ocorrem em todos eles, com a busca da afirmação pessoal, rivalidades e alianças, disputa pela liderança, alternância de momentos de coesão e desagregação, reativação de preconceitos ao lado de sua superação, resistência ou disposição à mudança, surgimento de mal-entendidos, tanto quanto esforços para se fazerem entendidos, dentre outros. O membro do grupo que verbaliza algo que está latente em todos é um porta-voz, mas geralmente não tem consciência disso, sendo função do facilitador decodificar isso a todos. Já a linguagem individual pode ser verbal, expressando conteúdos de pensamento, e não verbal, cujas expressões fisionômicas, gestos e atitudes corporais revelam o que se passa no campo da relação. Quando há autoridades das lideranças classificam em três tipos autoexplicativos: autocráticos, laissez-faire e democrático. Existem autores que citam mais dois: o demagógico, que não cumpre os acordos e decepciona sistematicamente o grupo, e o narcisista, que por meio de sedução oferece bem-estar em troca de admiração incondicional, solapando o diálogo e a criatividade, encontrando de forma frequente em relações professor-aluno. A comunicação no grupo. Grande parte do sofrimento humano no que diz respeito ao convívio com outras pessoas está nos mal-entendidos. Já na perspectiva analítica, decorre de projeções e distorções nos sentimentos pré-existentes. O campo comunicacional está minado de relações que interferem e distorcem o conteúdo do que se quer comunicar, resultando em ruídos. A própria eficácia da abordagem em grupo se apoia na comunicação entre facilitador, grupo e membros. Comunicação, do latim comunicare, significa ter algo em comum, repartir, compartilhar, ou estar em contato ou em relação com alguém. Motivações inconscientes para boicotar o acesso do interlocutor à informação que se possui fazem com que se distorça a comunicação a tal ponto que se gere confusão em lugar de esclarecimento. São os mal-entendidos. O grupo é um espaço importante para a dissolução de mal-entendidos, realizando um trabalho que evidencia as dissimulações na comunicação verbal e não verbal e que possibilita identificar quando as palavras dizem algo diferente dos sentimentos. Por isso, é tão importante a criação e a manutenção de um clima de espontaneidade e de amor à verdade. A responsabilidade do terapeuta, sua integridade pessoal e coerência e disposição empática para com o sofrimento alheio. Classificação e características de funcionamento dos grupos mais importantes. Grupos de casais e famílias são tratados no capítulo 26. Quanto à constituição: abertos ou fechados, homogêneos ou heterogêneos. Grupos abertos ou fechados são assim classificados
conforme aceitem ou não o ingresso de novos membros após seu início. Geralmente os abertos são de tempo ilimitado, enquanto os fechados costumam ser de duração prevista, para estarem focados em determinados tópicos, funcionando como uma terapia breve. Grupos homogêneos são aqueles que possuem homogeneidade em relação a determinado aspecto em função dos objetivos a que se destinam. Exemplos são os grupos que compartilham faixa etária ou ciclo vital, de crianças, gestantes, idosos, etc., independentemente da condição mórbida de seus elementos, e os que têm sofrimento compartilhado, como diabéticos, obesos, asmáticos, depressivos, adictos, portadores de deficiência físicas, ostomizados, mastectomizados com transtornos psicossomáticos, pacientes terminais, paraplégicos, cardíacos, vítimas de abuso sexual e outros em uma lista quase infinita. Pode ser altamente favorável ao processo terapêutico o fato de se identificarem entre si. No entanto, ao longo do tempo, a homogeneidade pode ser fator de reforço de discriminação entre eles que se sentem inferiorizados socialmente. É necessário, então, incluir no grupo alguém que não pertença diretamente a ele para oportunizar conviver com as diferenças. Grupos com crianças. A construção de setting apropriado é importante. Deve haver firmeza quanto aos critérios de homogeneidade no que diz respeito aos limites da faixa etária e ao tipo de patologia das crianças. Costuma-se exigir principalmente, no caso de crianças mais regressivas, a participação de 2 ou mais profissionais, tal a possibilidade de haver desgaste do facilitador, cujas intervenções vão até a contenção física. O principal canal de comunicação é a linguagem motora e lúdica. Deve haver jogos, brinquedos e brincadeiras. A função de holding e de empatia por parte dos coordenadores é condição fundamental para o andamento. Por apresentarem interações mais brutas que os adultos e por vezes ameaçadoras, podem provocar maior dificuldade em trabalhar a contratransferência do facilitador, na arte de recebê-las, não revidá-las e não sucumbir a elas. Indicado, se possível, um acompanhamento paralelo dos pais das crianças, de preferência também em grupo, cujo aspecto interessante é a semelhança nas vivências de interação. Grupos com pré-adolescentes púberes. São grupos difíceis de serem mantidos, pois há uma rotatividade muito grande. A intensa atividade motora, jogos, brincadeiras, empurrões, substitui a comunicação verbal dos conflitos, com uma precária atenção para as intervenções. A participação no grupo é muitas vezes imposta pelos pais, não havendo, portanto, motivação suficiente. As ansiedades relacionadas ao corpo são importantes por mudanças anatômicas e fisiológicas. São úteis uma caixa com material para desenho, um quadro negro e jogos coletivos. A intervenção deve ser ativa, por vezes com cunho pedagógico esclarecedor. É interessante que o trabalho possa ser realizado com a presença de mais de um profissional facilitador. A melhor combinação é quando há participantes de ambos os sexos. Grupos com adolescentes. Os adolescentes têm uma tendência geral e natural de se agruparem. Toleram melhor um formato grupal mais diluído do que uma situação individual, na qual os inquietantes sentimentos estão mais concentrados na relação médico-pessoa e, por isso, são mais ameaçadores. Há favorecimento na estruturação do sentimento de identidade individual e grupal. O grupo propicia melhor elaboração das inevitáveis perdas e ganhos, físicas, psíquicas e sociais, assim como uma transição de valores comuns a todos. Na faixa de 15 aos 17 anos, tem semelhanças com pré-adolescentes. Já entre 18 e 21, assemelham-se a grupos de adultos, com valorização da comunicação verbal, mas persistindo a linguagem corporal e as atuações como namoros ocultos entre membros do grupo, uso experimental de drogas, etc. As contestações podem ser muito agressivas, testando a tolerância do facilitador. Grupo de pessoas com somatizações.
As dificuldades em verbalizar conflitos fazem com que esses sejam expressos via corporal. Há benefícios importantes para essas pessoas na grupoterapia, pois pelo holding e suporte formados, podem perceber e falar seus conflitos, inconscientes ou não, catastróficos ou não, etc., sem reprimi-los ou renegá-los a vida toda, prescindindo da linguagem corporal. Grupos de pessoas em nível psicótico, desde pessoas borderline, com razoável grau de adaptação socioprofissional, até desvalidos, cronicamente psicóticos ou egressos compensados de surtos psicóticos. A grupoterapia homogênea deve preservar essa homogeneidade no nível diagnóstico e nas capacidades dos integrantes. A ansiedade fica diluída, então é mais bem tolerada. A ressocialização, cultivo de amizades com apoio e respeito recíprocos. O grupo age como continente, absorvendo fantasias, angústias e a confusão existencial de cada um. Há uma diminuição das distorções de percepção do mundo externo. O foco desejável está nos problemas de percepção, de pensamento e de comunicação. É fundamental que o ambiente instituído seja preservado ao máximo. Grupos de pessoas com depressão. Por apresentarem um círculo vicioso de sentimentos de carência, agressão, culpa, descrença nas capacidades reparadoras e necessidade de castigo, os muito deprimidos têm, em geral, exagerada necessidade de constantes reafirmações, assim como de provas de amor e de atenção. Podem virar, então, monopolizadores crônicos, obstaculizando o processo das queixas repetitivas, ao se marginalizarem e se alienarem dos demais. A homogeneidade dos grupos quanto à semelhança de seus graus de depressão e de comprometimento diminui essa possibilidade. Se o grupo conseguir ser o continente de absorção dessas angústias de cada um e de todos, sobrevivendo a ataques de inveja, ciúmes, rivalidades, mal-entendidos, o grupo prosseguirá. O facilitador servirá de modelo, absorvendo e elaborando os conflitos e os devolvendo desintoxicados. A constatação de que os sentimentos do amor prevalecem sobre os do ódio promove uma experiência estruturante e comovente. Heterogêneos. Têm em comum as diferenças nos motivos pelos quais foram indicados ao grupo, mas podem conservar certa homogeneidade em vários itens, como na faixa etária. Tendem a ter maior dificuldade no início, mas melhores resultados durante o caminho. Exemplos são grupos de orientação analítica com diferentes nosologias neuróticas. Quanto à finalidade: ajuda mútua. Área médica geral, diabéticos obesos, área psiquiátrica, alcoólicos anônimos, transtornos borderline. Operativos: ensino-aprendizagem pela técnica de grupos de reflexão, institucionais, empresas, escolas, igreja, exército, associações, comunitários, programas de saúde mental. Grupos de ajuda mútua, autoajuda. Como desdobramento dos alcoólicos anônimos, tem a proposta de que uns ajudem aos outros. Tem referência prática na conotação positiva às conquistas de seus membros na luta diária para superar suas adicções, com força na motivação grupal. São coordenadas por lideranças emergentes do próprio grupo de iguais, mas podem ter sido incentivados por um profissional no início ou na manutenção. Deram origem aos grupos homogêneos, isto é, grupos de indivíduos com sofrimento compartilhado, coordenado por profissionais. Esses grupos se expandiram e hoje tratam de outras adicções, como viciados em sexo, alimento, internet, jogos, telenovelas, colecionadores compulsivos, dentre outros. Nos grupos de ajuda recíproca, há um melhor entendimento e aceitação por parte dos integrantes quando forem homogêneos, por utilizarem uma mesma linguagem e partilharem as mesmas vivências, aumentando a adesão ao tratamento por aqueles que geralmente fogem dele, como, por exemplo, os hipertensos. Possibilitam que as pessoas aceitem e assumam seu problema de forma menos conflituosa e humilhante.
Proporcionam também um maior envolvimento comunitário e interativo, possibilitando novos modelos de identificação. Representam um estímulo à socialização, sendo um importante teste de confronto com a realidade. Exercem uma função de continente, contendo e absorvendo angústias e dúvidas. Também propiciam o estímulo às capacidades positivas e reasseguram aos integrantes que não estão sós. Não são seres bizarros, são respeitados em suas limitações, que não excluem uma boa qualidade de vida. Por isso tudo, constituem-se em uma excelente indicação para pessoas com grande prejuízo social. Grupos psicoeducativos. Com interface entre pedagogia e psicologia, podem ser empregados para gestantes, fumantes, hipertensos, diabéticos, obesos, pessoas com transtornos alimentares, deprimidos, pessoas com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno obsessivo-compulsivo, mantendo um formato predominantemente pedagógico. Em geral, não requer de seus adeptos uma consistente capacitação em grupo, pois está focado mais nas circunstâncias das nosologias das pessoas do que no processo grupal como veículo terapêutico. Laboratórios de relações interpessoais. Esse tipo de grupo é descrito aqui em razão do seu formato de assemelhar a estratégias de prevenção primária e secundária. Trata-se de atividade grupal intensiva, de homogêneos a heterogêneos, geralmente com foco determinado, visando a proporcionar uma experiência vivencial e de reflexão conjunta, troca de ideias e de informação, mobilizando emoções e trazendo à tona afetos reprimidos, ampliando a relação consigo mesmo e com outros. Como exemplo, pode-se citar os grupos de famílias reconstruídas, sem uma queixa em si, 3 ou 4 casais com ou sem filhos, com o objetivo de propiciar aos participantes uma reflexão conjunta sobre as interações familiares e suas dificuldades no contexto dessas novas estruturas, já que não há referenciais frequentemente em suas próprias famílias de novos casamentos com disposições tão diferentes. A função do facilitador é a de estimular as interações e mediar possíveis conflitos. Não há propósito pedagógico ou terapêutico explícito. Grupos operativos. São híbridos da união entre a dinâmica de grupos e grupo-análise, estando o foco na mudança de situações estereotipadas. Todo grupo terapêutico proporciona aprendizagem de novas questões relacionais, assim como todo grupo de aprendizagem traz uma chance para a resolução de conflitos interpessoais e, portanto, é também terapêutico. Um exemplo é o grupo de pessoas com quadros psiquiátricos aprendendo a serem enfermeiros uns dos outros, invertendo estereótipos de doentes. Este autor elaborou a teoria dos vínculos, demonstrando a interferência do observador no fenômeno observado, ou seja, o médico ou facilitador modificam os que experienciam. Em relação à assistência, as mudanças, cita-se 2 medos básicos: o medo da perda, no caso, o medo de perder o comportamento de doente, já adaptado à rede da pessoa, desencadeando ansiedades depressivas, e o medo do ataque, na sensação de vulnerabilidade de, ao agir de forma não doente, vivenciar a situação desconhecida, causando ansiedades paranoides. Quanto ao referencial teórico-técnico: grupo-análise, psicodrama, teoria dos vínculos, abordado nos grupos operativos, teoria sistêmica, cognitivo-comportamental, abordagem múltipla. Grupo-análise, psicanálise. No modelo analítico, o marca-passo é a atividade interpretativa do facilitador, visando tornar consciente o material inconsciente, geralmente situado no passado, revelado no verbal e no paraverbal, como fantasias, ansiedades, mecanismos de defesa. Esse material inconsciente é ensinado da coletividade para a individualidade, direta ou indiretamente. Destaca-se a importância da livre associação de ideias para externar o inconsciente. Se um fato significativo é narrado e toca outros
membros do grupo, esse fenômeno é denominado ressonância. Psicodrama consiste em utilizar a representação dramática teatral como modo de vivência de conflitos, união à ação à palavra. Podem-se aventar 3 momentos: aquecimento, criando um clima propício, substituindo formas verbais por expressões corporais ou paraverbais, a representação em si, e o compartilhamento, em que o grupo discute as vivências que emergem. Durante a representação, utilizam-se técnicas de inversão de papéis, em que a troca de papel na situação de interação, proporcionando uma quebra do hábito de visualizar o conflito sempre do mesmo ponto, identificação projetiva. Também se pode usar a técnica do espelho, em que o protagonista sai de cena e passa a ser um espectador dela, o que o ajuda a identificar como suas as condutas que não consegue reconhecer. Ainda pode-se utilizar a técnica dupla, em que o ego auxiliar põe-se ao lado do protagonista e expressa o que parece não estar conseguindo transmitir, por inibição ou repressão. Já no alter ego, o facilitador ou ego auxiliar diz ao ouvido da pessoa o que ela acha que está oculto, para que tome consciência do material reprimido, quebrando a comunicação estereotipada. No que diz respeito ao solilóquio, é estimulado a dizer em voz alta, como se falasse consigo mesmo, sentimentos e pensamentos evocados durante a cena. Há ainda a prospecção ao futuro, em que o protagonista é convidado a imaginar-se no futuro com base em suas situações conflitivas. Finalmente, pode-se utilizar a técnica de escultura, em que se convida o grupo a expressar as relações utilizando seus próprios corpos. O psicodrama pode ser unido à psicanálise, tendo em comum o fato de que focam na revivência do passado, um no contexto dramático, o outro no transferencial, respectivamente. Terapia sistêmica. O paradigma sistêmico circular é sustentado pelas seguintes teorias. O modelo de teoria sistêmica, em que o foco de catalisação de mudanças está nas interações grupais, geralmente situadas no presente e no futuro, e não nas interações intrapsíquicas. A cibernética, com a noção de retroalimentação positiva de esforço ou negativa de inibição, na manutenção de alterações de sentimentos, pensamentos ou comportamentos. A teoria de comunicação humana, no entendimento dos aspectos não verbais e suas relações com os verbais, o papel das mensagens contraditórias, dos mal-entendidos e das disfunções comunicacionais, e a indissociabilidade entre o observador e o fenômeno observado. A noção de multicausalidade, em que uma mesma causa pode determinar diversos efeitos e vice-versa, como vivências repetitivas e por vezes inespecíficas causam sofrimento. A realização de grupo sobre a perspectiva sistêmica ocorre pela possibilidade de realizar múltiplas conexões. O facilitador entende o funcionamento do grupo como um sistema em que ele próprio está incluído, promove mediação nas ideias e, consequentemente, mudanças. Observa o padrão de funcionamento do grupo e estimula uma comunicação funcional. Aborda as situações em questão, oferecendo diversos ângulos de visão do problema. Terapia interacional, interpessoal de grupo. A aprendizagem interpessoal é um mecanismo curativo fundamental, levando em conta a importância do contexto social no desenvolvimento da personalidade e nas manifestações psicopatológicas. Fatores terapêuticos: instilação da esperança, universalidade, compartilhamento de informações, altruísmo, recapitulação corretiva do grupo familiar primário, desenvolvimento de técnicas de socialização, comportamento imitativo, aprendizagem interpessoal, coesão grupal, catarse, fatores existenciais. Ao ser treinado para se tornar farejador de patologias, um especialista na detecção de fraquezas, um profissional pode não se permitir ter comportamentos solidários e basicamente humanos com as pessoas.
Porém, a grupoterapia é fortalecida e não enfraquecida pela desmistificação da figura do facilitador e os membros do grupo percebem mais importância em suas qualidades humanas, interesse, aceitação, genuinidade e empatia, que em suas técnicas. É importante ressaltar que, como o foco interacional é o motor da cura em grupo, e os facilitadores que conseguem mobilizá-los estão mais bem preparados para a abordagem, quanto mais a grupoterapia desfizer a autoimagem negativa do participante por meio de novas experiências relacionais, mais efetiva ela será. Alguns dos momentos mais verdadeiros e comoventes da vida da pessoa podem ocorrer no pequeno, mas ilimitado microcosmo do grupo. Em algumas semanas, um agregado de estranhos assustados e desconfiados pode se transformar em um íntimo e mutuamente proveitoso grupo. Terapia cognitivo-comportamental de grupo. Os instrumentos para treinar a postura assertiva são o feedback e os reforços dos próprios indivíduos componentes. As atividades promovidas são de organizar, orientar os membros para o grupo, construir a coesão, monitorar comportamentos elencados como problemas, avaliar o progresso, planejar procedimentos específicos de mudança e aplicá-los, modificar as características do grupo para intensificação do tratamento, estabelecer programas de transferência e manutenção para mudanças comportamentais e cognitivas. Terapia gestáltica de grupo. A teoria de Gestalt surge no início do século XX, em reação ao atomismo vigente na época, tentando compreender o modo como esses elementos, partes, estão agrupados. O todo é maior do que as suas partes constituintes, e esse mesmo todo não pode ser compreensível a partir do exame isolado das atividades. Segundo essa teoria, os fenômenos grupais são só inteligíveis ao observador que participa da vivência grupal. Não podem ser observados do exterior, compreensão de onde nasceu a pesquisa-ação. Características específicas de alguns grupos. Grupos de educação em saúde. Entende-se por educação em saúde quaisquer combinações de experiências de aprendizagens delineadas com vistas a facilitar ações voluntárias conducentes à saúde. Os objetivos são adotar e manter padrões de vida sadios, usar a forma judiciosa os serviços da saúde à sua disposição, tomar suas próprias decisões, tanto individual como coletivamente, visando a melhorar suas condições de saúde e a do meio ambiente. Há um leque bastante grande de opções de catalisação desses processos, dependendo da criatividade do coordenador. Deve-se ter cuidado em relação à história natural das doenças e aos exemplos de comportamentos desejáveis, pois, muitas vezes, são culpabilizantes e em nada ligados ao que se quer evitar. Um exemplo são as imagens de doenças sexualmente transmissíveis, que acaba por amedrontar, sem de fato promover mudanças, pois os indivíduos, em meio ao ato sexual, dificilmente se lembram de suas tenebrosas possíveis consequências, que vão contra o prazer que estão vivenciando, e o resultado prático é o não uso do preservativo. A palestra do doutor que vai ensinar os alunos até pode ter alguma utilidade, mas certamente muito menor do que a realizada com a consciência de que, na verdade, o aprendizado é mútuo e não de uma via única. É fundamental o registro ao senso comum dos membros, pois os aspectos cognitivos são indissociáveis dos afetivos. É aconselhável que se tentem técnicas de diálogo e problematização dos assuntos, focando na ação comum ao grupo e ao facilitador. Problematizar é responder às respostas não com perguntas, mas com novas indagações. O eixo de ligação entre a educação popular e a saúde é um projeto subjetivo, porque interiorizado e reconhecido como próprio, e intersubjetivo, partilhado nas iniciativas em redes, no qual o conhecimento não é separado de uma postura ética de crítica à injustiça, à desigualdade, de solidariedade aos excluídos e de um interesse em saber com razão e com o coração, construindo a cidadania. Terapia comunitária. Primeiramente, ressalta-se que o membro de uma comunidade significa compartilhar histórias e narrativas múltiplas
uma da relação do indivíduo com a família, outra com a escola, uma terceira com o grupo de amigos e assim por diante, formando uma ampla rede. A terapia comunitária é uma forma de intervenção em redes, consistindo em compartilhar essas narrativas de vida, temores, aflições, conflitos, padecimentos. São encontros em que se pretende construir redes sociais solidárias de promoção da vida e mobilização dos recursos e competências dos indivíduos, famílias e comunidades. Trata-se de um modelo brasileiro criado por Alberto Barreto, em que está sendo muito utilizado em ambulatórios de estratégia de saúde da família e até exportado com registros em núcleos na França e na Suíça, Lyon, Marchella, Grenoble e Genebra. A terapia comunitária é mais profundamente abordada no capítulo 32. Grupos de profissionais. Frequentemente, cuidadores, médicos e enfermeiros necessitam também de cuidados, pelo envolvimento em situações estressantes com pessoas cuidadas e ou suas famílias, com colegas de trabalho, com contexto institucional em que atuam ou com rompimento na própria rede. São situações em que vigoram os conceitos de lixo psíquico, os resíduos das interações na forma de ressentimentos, angústias, frustrações, enfim, mais sofrimento do que inevitável, decorrentes de exacerbação de culpa, superdimensionamento de erros, de autopiedade, foco no negativo e transformações indesejáveis, admiração e inveja, competição e rivalidade, opiniões divergentes em hostilidade. Existe a capacidade de metabolização desses resíduos, mas, às vezes, eles se acumulam além dessa capacidade. Descarregar no lar definitivamente não é adequado, mas resgatar o prazer do trabalho pode ser uma estratégia. Deve-se refletir sobre o processo e a participação de cada um nele, não excluindo a própria, e dar-se o tempo para agir reciclando o lixo psíquico acumulado de uma forma adequada, sem desqualificações ou mágoas são necessárias e antioperantes, e não simplesmente despejar raivosamente o que angustia. Ampliando essa questão, a capacidade de realizar essa reciclagem é importante em todos os setores da vida das pessoas. A avaliação dos resultados em grupoterapia. O trabalho com grupos não é uma forma menor de abordagem ou apenas uma alternativa para as abordagens individuais. Em que pese a literatura ainda necessitar de mais dados, uma revisão de 32 estudos experimentais controlados, que comparam as terapias de grupo e individual, concluiu que a terapia de grupo foi mais efetiva do que a individual em 25% deles, e nos outros 75% não houve diferenças significativas. O estudo brasileiro, em que o enfoque também não foi na atenção primária à saúde, relata uma causística de 182 membros, com segmento de 5 anos e permanência média de 3 a 6 meses. Os dados apontam melhora leve e moderada a significativa em 50% deles. Fatores importantes foram que os abandonos ocorreram muito mais frequentemente, 90%, nos primeiros 10 anos da experiência da grupoterapia, e também o fato de que a terapia foi baseada principalmente no método analítico, com suas limitações de transposição pura de técnica, como já visto. Infelizmente, os estudos sobre os grupos na atenção primária à saúde são quase inexistentes, o que é um convite à compensação dessa desigualdade. Como se sabe, as características da atenção primária à saúde estão principalmente focadas na garantia do acesso, sem o qual não é exagero dizer que o próprio cuidado em saúde é solapado na responsabilização pelas pessoas ao longo do tempo, com ou sem doenças, na atenção integral a todos os níveis de assistência que forem necessários, sejam eles primários, secundários ou terciários, na capacidade de coordenação dos cuidados individual, familiar, comunitário e em diferentes culturas, dentre outras. Consequentemente, as equipes de saúde enfrentam uma complexidade de situações para responder às mais diversas demandas existentes, pessoais e coletivas, individuais e interligadas. O fato do posicionamento de um cidadão se fazer em função do coletivo faz com que se tenha certeza de que os trabalhos em grupo e as ações interdisciplinares são essenciais na abordagem às adversidades exigidas pelo grupo em saúde.
Portanto, os trabalhos com grupos devem parar de ser uma compensação da falta de atendimentos individuais em relação à crescente demanda de ter o dever de supri-la para se tornarem também protagonistas da abordagem em saúde. Por fim, o grupo tende a se tornar o espaço reflexivo por excelência de uma era em que demanda a aprendizagem da convivência e o desenvolvimento de competências interpessoais como vias para a superação da intolerância à diversidade, sem que a própria sobrevivência humana estaria ameaçada. Então, por fim, temos as referências utilizadas para a construção do capítulo e algumas leituras recomendadas. E assim, a gente termina a nossa leitura desse capítulo 31 do Guzo. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem qualquer erro. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe comentário aí embaixo. Siga a gente no Instagram. Qualquer dúvida, comentário, sugestão ou correção, a gente está disponível a debater e realizar. É só deixar aí no comentário e no mais. Muito obrigado por ter assistido e estudado com a gente até aqui e até o próximo vídeo.